Ora, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um António Mendes Memórias do Informático. Hoje vou começar com o sexto episódio. Na semana passada, talvez vocês se lembrem, que falei sobre a utilização do meu primeiro PC, um clone IBM, onde comecei a trabalhar no WordStar e no Lotus 123. Tive também a primeira vez que trabalhei com um transportável no IBM, que felizmente o Carlos no Facebook veio adicionar mais informação sobre essa relíquia, portanto, o primeiro transportável IBM, e também sobre uma situação curiosa de uma entrevista que tive na Inforgal, em que me fizeram 4 horas estar à espera para a entrevista e depois no dia seguinte estava a colaborar com a Inforgal em Setúbal. Se tiverem curiosidades, ver o episódio anterior. Hoje vou continuar por uma sequência cronológica temporal. Venho falar hoje do ano fins de 85, 86, 87, onde tem realmente uma grande evolução, finalmente, desde 80 até 86, deixo de utilizar na empresa, na Propan, o Philips Office Computer, o P306, tarja magnética, e passamos então a utilizar um computador IBM. Nós comprámos um sistema 36, na altura a versão em que a console era um desktop, portanto era um PC IBM que tinha uma emulação a uma consola tradicional e, salvo erro, o CPU tinha cerca de 200 megas, ou o que é. E associado a isso, há histórias muito interessantes. Nós comprámos na altura o software à Software Inforgal, como disse no episódio passado, que era o software, portanto a Propan desenvolve, faz fermento para o pão e melhorantes para o pão e o que vende às toneladas mensalmente. O software que nós tínhamos comprado era para concessionários de automóveis e os campos dos acumulados mensais da Propan ultrapassavam o máximo possível dos campos anuais dessa aplicação, que era só 5 dígitos, 99.999. E, no entanto, foi um processo de aprendizagem, porque lembro perfeitamente, logo nos primeiros tempos, das primeiras mensagens que eu, o Fernando, Rosário, que ajudou imenso a recuperar todo um histórico que era preciso ter, e passámos muitas horas, às vezes, a olhar para o ecrã, porque tinha uma mensagem que dizia Program Waiting for Disk Space. E o Adalberto, da Software Inforgal, é que depois, a pouco e pouco, à meia-noite, 1 da manhã, com essas mensagens, achámos por bem que depois era necessário tirar um curso. E então eu e a Dalila, na altura, era a contabilista da Propan, fomos os dois tirar um curso de operação à Software Inforgal durante 2 semanas. Ela vivia em Setúbal, deslocava-se para Setúbal, vivia em Lisboa, deslocava-se para Setúbal para trabalhar, eu vivia em Setúbal. Então, pronto, como o curso era em Lisboa, ali nas traseiras da antiga Feira Popular, então nós tivemos aí 2 semanas a tirar um curso. Aprender a parametrização de uma tabela que era o PDXRF, nunca me esqueci, que não tinha ecrã para alterar os campos, portanto era saber que da posição 1 à posição 10 era um código, da posição 11 à posição 13 era outro código, da posição 14 e assim sucessivamente, e várias linhas, e cada linha tinha um significado, para se era para uma linha de guia de remessa, ou se é para a fatura, enfim, fosse o que fosse. Era assim que era feita a parametrização, e foram dias e dias a mexer no tal fecheiro no PDXRF dessa tabela de parametrização. Associado a isto, durante essas 2 semanas em que eu vinha de Setúbal para Lisboa, né, na altura, enfim, os stresses da ponte, 25 de Abril, 2 horas de fila que havia na altura, portanto só havia uma ponte, e há um dia, eu chegava sempre mais cedo, para evitar o máximo possível das filas, portanto chegava sempre ali à Praça de Espanha, 8h30, a formação começava às 9 horas, que era ali perto da Praça de Espanha, ali à antiga Feira Popular. E há um dia, os nervos eram tantos, que eu, salvo erro, ali era o Teatro Aberto, se não me engano, onde agora um parque de estacionamento. Os nervos eram tantos do stress de chegar a Lisboa, não é? De conduzir o carro, as filas, a ponte. E então a primeira coisa que eu fazia era estacionava o carro, encostado ao muro do teatro, fazia uma mejinha. Pronto,
E quase todos os dias era isto, de manhã. Portanto, os nervos da condução. E eu um dia estou a fazer a minha necessidade fisiológica e olho para baixo, como todos nós homens olhamos sempre, não é? E vejo que tinham 2 sapatos de cores diferentes. Um preto e um castanho. Ora, António Mendes, o que é que vais fazer agora? Para Setúbal, trocar sapatos? Não tem sentido nenhum. Não é só o stress de ir e vir a formação às 9 e depois estar a gastar para ir buscar outros sapatos, mais valia ir comprar outros sapatos. Mas pronto, como tínhamos as aulas, a formação, o que é que eu pensei? Bom, depois quando acabar a formação, logo passo por uma sapataria e compro uns sapatos. A verdade é que quando eu chego lá à ação da formação, portanto, já íamos com mais ou menos íamos na segunda semana, salvo erro, já havia conhecimento das pessoas. A maioria de vocês que estão a ouvir-me e a ver provavelmente já sabem que eu sou uma pessoa extrovertida, enfim, e perante as situações tento sempre dar a volta ao contexto, né? E de repente começam as pessoas todas na sala de formação e no andar, que era um open space, a todas a cochicharem, né, ou a apontarem para os meus sapatos, porque viam que eu trazia um sapato preto e eu de castanho. Bom, eu não fui de intrigas. Pus-me em cima de uma secretária, chamei toda a gente. Pessoal, vocês estão aqui todos presentes e para vocês não passarem o dia todo a cochichar, vejam nitidamente o que é que eu tenho aqui nos pés. E mostro, levanto uma perna e levanto outra perna, uma de cada vez, claro. E as pessoas riam-se, dão uns perdidos, né? Riam-se todos, porque era uma situação fora do normal. E digamos que depois, à hora do almoço, era toda a gente curiosa em ver na rua, quando íamos almoçar, qual era a opinião das pessoas que olhavam, se é que olhavam, e depois a opinião das pessoas se olhavam para trás a comentar que havia ali um tonto com um sapato preto e outro sapato castanho. A verdade é que essas 2 semanas acabaram por fizeram-me entrar no mundo do sistema 36. Estou a ver que entrou agora o Goulart Ribeiro, o Jorge Goulart, e ele também foi um grande impulsionador da evolução que durante os anos que tive com a IBM, com o sistema 36, sistema 38, depois o AS400, mais tarde falarei disso. E a verdade é que o sistema 36 foi um maquinão que existiu e fazia-se muitas coisas, a fiabilidade, mas aquela mensagem do programa Waiting for Disk Space acabou depois, face a esse curso, acabou por deixar de existir e depois foi explicada a razão, porque antigamente, quando se formatavam fecheiros, dizia-se logo qual era o possível tamanho que o fecheiro iria ter e qual a sua extensão. Se crescia mais 10%, ou mais 20%, ou mais 30%, porque antigamente, cada vez que um fecheiro era 1000 linhas, e cada linha tinha 100 bytes, por exemplo, quando chegavam à milésima linha cheia, o sistema ia à procura onde é que havia espaço livre no computador para meter esse fecheiro de 1000 linhas e mais 10%. Será assim a tanta regra. Só que as dimensões estavam tão mal feitas que mesmo fecheiros que tinham 2, 3, 4, 5 linhas, fecheiros de parâmetros, meia dúzia de linhas, estavam dimensionados para 30.000 linhas, 40.000 linhas. Claro, o computador ficava praticamente todo cheio, aparentemente, e depois o sistema operativo não tinha maneira como fazer a gestão desses fecheiros em termos de otimização. E daí foi uma formação muito importante, não só pelo software per si, como também pela aprendizagem da máquina que tinha do sistema 36. Descobri na minha casa que tenho ainda o manual do sistema operativo 36. Um dia destes, não tenho aqui comigo, um dia destes eu vou-vos mostrar. E realmente houve muitas peripécias com esse sistema 36. Vou-vos mostrar, talvez vocês, aqueles que se lembram, não é? As famosas disquetes de 1 mega, e que todos os dias fazia-se os backups. Portanto, quando veio o computador, digamos que todos os dias fazia 10 disquetes destas, backups de todas as aplicações. E o sistema era fácil. Portanto, tínhamos uma rotina, mete a disquete número 10, para limpar, depois mete a disquete número 9, tira a 8, a 7, a 6, a 5, a 4, a 3, a 2 e a 1. Depois a seguir começava a gravar em cima do 1, depois tirava-se a 1, metia-se a 2 e assim sucessivamente. E esta rotina era uma rotina todos os dias. Depois, mais tarde comprámos uma tape, já fazia o backup do sistema operativo e tudo. Portanto, mas naquela fase era esta a rotina de meter disquete a disquete. Ora, há um dia que eu estou a fazer os backups, portanto, tirava a disquete, metia no drive de disquetes, que era um CPU que estava ao alto, e metia a disquete, tirava e assim sucessivamente. E quando chega ao backup, portanto, estou a fazer
da décima à primeira e depois começa a fazer os backups da primeira à última. E quando ele me pede a última disquete, portanto, a décima, eu não a tinha. Portanto, meti 10 disquetes e não tinha. Como aquilo demorava sempre muito tempo, quer o backup, quer a própria limpeza, claro que o backup demorava mais tempo, às vezes levantava para ir beber um café, enfim, fosse o que fosse, e quando faltou a última disquete, porque é que eu pensei? Que o pessoal do escritório todos tivessem a gozar comigo, ou fizeram uma brincadeira, e esconderam uma disquete. Eu andei ali semanas e semanas e semanas e semanas a tentar perceber porque é que me desapareceu uma disquete. Claro que depois tive que buscar uma disquete virgem, formatei-a, e durante dias, outra vez o mesmo mecanismo, da décima à primeira, da primeira à última a gravar. E há um dia que vou, nesta situação de fazer os backups, portanto, estou a meter a disquete, tira, mete da décima à primeira, e quando vou meter a disquete não entra. Portanto, infelizmente eu não tenho aqui hipótese de mostrar, mas vocês estão recordados que o drive de disquetes era retangular e tinha uma ranhura onde se colocava a disquete e depois tinha uma espécie de uma trancazinha para a disquete ficar presa. Portanto, havia este mecanismo, fecha, abre, põe e tira a disquete. E quando eu vou meter a disquete, repito, eu não tinha o desktop à minha frente, portanto estava ao alto e no chão, portanto o meu braço, o meu exercício era mecânico. Tira e põe, tira e põe, tira e põe. E quando vou pôr a disquete não entra. Então o que é que eu reparei? Porque é que a disquete não entrava? Porque estava lá a disquete que tinha desaparecido. Ou seja, para aqueles que se lembrem, vejam na memória se o drive das disquetes estava encaixado dentro de um buraco que tinha o chassi dos PCs. E então essa zona da disquete havia um espaço entre o chassi e o drive das disquetes, que cabia lá uma disquete. Com a mecânica do tira e põe, põe e tira, põe e tira e põe e tira e põe, eu consigo meter a disquete precisamente nesse espaço entre o drive da disquete e o chassi. Claro, quando eu vou meter a tal disquete, ela não entra porque ela estava lá anterior. Portanto, o mistério das disquetes desaparecidas, da disquete que desapareceu, foi resolvido, mas foram muitas semanas ainda. Não sei, 7, 8, 9 semanas, foram muitas semanas, em que todos os dias era falado sempre o tema de disquete, já encontraste a disquete, e eu pensava que eles estavam a gozar comigo, mas afinal não. E quando eu mostrei a eles, ninguém queria acreditar como é que era possível haver esta situação da disquete. Efetivamente, 10 disquetes de 1 mega. Portanto, o disco tinha cerca de 200 megas, portanto fazia-se só os backups da informação que era mais importante. Portanto, vejam o trabalhinho que era do tipo, quando se comprou uma tape, que fazia backups de tudo, eram horas que se poupavam. Poupava-se muitas e muitas e muitas e muitas horas. A verdade é que na Propan, independentemente desta história, a Propan tinha sido comprado, como eu já disse no episódio anterior, pelos australianos, da Bransfield, depois mudou para Mauri Fermentos, e tínhamos sempre, todos os meses, havia uma direta. Todos os meses. Por causa até o dia 8, como lá era mais tarde, nós jogávamos com o fuso horário e tínhamos sempre que fazer aqui uma direta para entregar sempre os estados a tempo e a horas aos australianos. E todos os meses diretas. Às vezes 2 diretas seguidas. E o Fernando também sabe disso. A Dalila, a Mika também, que deve estar aqui a ouvir. E muitas das vezes deixava-me dormir 5 minutos, 10 minutos, era o suficiente. Ainda hoje é assim. E passo já o suficiente para dormir alguns minutos e faço logo uma direta. Há um dia que deixei-me dormir, não me apercebi onde é que tinha deixado de dormir, e quando acordo, a malta começou toda a rir-se, porque eu tinha aqui desenhado na bochecha a tecla do Enter e as outras teclas, porque os teclas antigamente, as teclas eram muito altas, havia mais espaço entre elas, e está aqui o Fernando a dizer que se lembra disso, é verdade, Fernando. E tanto quando eu acordei tinha aqui a marca das teclas e a do Enter estava mesmo ali, que fazia uma espécie de um L grosso, não é? Como ainda hoje. E portanto, claro, a malta fartou-se de gozar comigo. Realmente houve aqui muitas peripécias. O sistema 36 acabou por ser muito, foi fundamental e importante, quer na minha carreira profissional, quer também na própria Propan. Depois, mais tarde, passado o quê? 6 meses, tivemos tantos problemas em termos operacionais com o software que acabámos depois para fazer um estudo no mercado e na altura comprámos
um software que foi na empresa que era o Gabinete Técnico de Informática, que era o GTI. Na altura o diretor-geral era o engenheiro Costa Freire. E, claro, a mudança depois foi outra e dá aso a que eu depois, e isso é outra história mais para a frente, que faço a mudança de sair de Setúbal e ir trabalhar para Lisboa, para o GTI. Paralelamente às minhas andanças na Propan, continuei sempre a fazer os meus pescados por fora, portanto, fazia os meus trabalhos por fora, ainda na máquina antiga do Philips P306, nos tais programas que só tinha 8K e naquelas cassetezinhas pequeninas que já vos mostrei no primeiro e no segundo episódio. E tinha muitos clientes. Desde também fez um controle de produção e um sistema de faturação para uma fábrica de tintas que havia no Casal do Mar, que era a Nitin. Tenho umas histórias pessoais também incríveis e associadas a isso. Também tinha vários armazéns de cash and carry e garrafeiras. E havia um dia, nos armazéns de cash and carry, curiosamente no Casal do Marco, tinha lá o diretor financeiro, coitado de um senhor, que andava apoiado nos tornozelos de cócoras, tinha um carro, um Mercedes todo adaptado, e a célebre história que alguns de vocês conhecem do melhor bacalhau à lagareira que alguma vez comi, foi num lagar que pertencia ao dono desse cash and carry, lá para os lados do Torrão, e curiosamente, há uns 10 anos atrás, num almoço em casa de uns amigos do meu pai, caçadores, estava a contar essa história, e quem estava à minha frente era precisamente o dono desse lagar e desse armazém de cash and carry, digamos isto, quase 30 anos depois. É incrível, não é? Como o mundo depois acaba por ser muito pequeno, e a história que eu conto muitas das vezes sobre o melhor bacalhau lagareiro que alguma vez comi foi num lagar. E tinha outro cliente, uns armazéns de cash and carry também, mesmo no centro de Setúbal, era de uns indianos, e eu tinha uma rotina. Quando desconfiava que os clientes demoravam algum tempo a pagar, ou provavelmente pelas conversas já tidas, pelo tempo que eles demoravam a pagar o computador, a regis conta, eu criava sempre uma rotina. E depois, quando chegar ao ano 2000, eu vou-vos contar isso com mais detalhe, tem a ver com o bug do ano 2000. E eu fazia uma rotina que era, vamos imaginar que eu entreguei o software no dia 31 de janeiro. Eu punha uma rotina sempre, por início, de que se chegar a junho, se for mês 6, o sistema não trabalhava. Claro que se até junho o cliente não pagasse, ele tinha que telefonar a dizer que o sistema não estava a funcionar e eu lá tinha que dizer qualquer coisa. Se ele, entretanto, ele pagasse, eu arranjava uma solução qualquer para lá ir, para fazer uma alteração ou uma coisa nova para pôr, alterava em 10 minutos, fazia alteração no software e pronto. E tirava essa condição do mês e ano e siga a marinha, como se costuma dizer. Num desses armazéns de cash and carry que pertenciam aos indianos, cada vez que eu lá ia, estava a montar um sistema de faturação e de contabilidade e de salários, havia uma pessoa, uma moça que era a Lucinda, que manifestava sempre, notava-se que havia ali uma espécie de alguma pressão, algum mal-estar, em que eu praticamente entrava mudo e saía calado. Portanto, eu não podia praticamente falar com alguém, eu para mexer no computador tinha que ter autorização, enfim, não era fácil ali a gestão dos sócios daquela empresa. O facto é que ela manifestava-se, a Lucinda manifestava-se da sua insatisfação e enfim, de alguma pressão no sentido de mesmo a tempos salariais. Eu sabia que na altura, em Empatil, porque eu continuava a fazer desenvolvi um novo sistema de gestão de produção num Philips já com discos 20 mega e que, pronto, passei do Philips P306 tarja magnética para disco. E reparei que eles lá na Empatil, na altura, precisavam de pessoas para a área financeira e também para a área de recursos humanos, acho eu. E na altura eu conhecia as pessoas e mencionei que havia uma pessoa que já tinha experiência portanto, a trabalhar em computadores, naquela altura. E o facto é que a Luciana acabou por sair e foi para a Empatil. Acho que ainda hoje lá está, 35 anos depois, penso eu. E passado uns dias, o meu cliente, esse armazém de cash and carry, chamaram-me
deram-me uma descasca do caraças, porque eu tinha roubado a empregada. É uma coisa inacreditável. Praticamente nunca mais lá fui. Não sei o que é que aconteceu. Também é verdade que tinham para pagar, tinham pago, mas nunca mais lá fui, nunca mais soube deles, não sei o que é que aconteceu. Mas é estranho estas coisas acontecerem de eu ter roubado a empregada. Não é? E penso que mais tarde, depois eles, acho que a Lucina me comentou que eles souberam o aumento do ordenado que ela tinha e as condições e por aí fora, pronto, e eles ainda tentaram, mas pronto, era impossível este regresso. E, e isto faz com que, quer no ponto de vista, trabalhar com clientes, coisa que se costuma dizer na brincadeira, trabalhar com os tigres, não é? E com os leões, porque cada cliente é a sua sentença. Temos que lembrar que na altura não se percebia porque é que se dava tanto dinheiro, 700, 800 contos por um computador, e depois tinha-se que comprar software por 100 ou 200 ou 300. Porque é que o software tinha que se pagar, porque é que já não vinha com o computador. Ainda hoje, enfim, temos agora a questão da cloud, não é? Que os dados estão fora da cloud. Mas o software, efetivamente, sempre foi uma coisa. O software empresarial nunca se comprou empacotado, nunca houve uma tape. Normalmente podia vir numa disquete, não é? Ou numa tape, ou enfim, ou agora faz o download, ou numa pen, mas a verdade nunca vem empacotado. E dar tanto dinheiro por uma coisa que não é visível era muito estranho. E na altura era muito estranho. E mais ainda, quando começam a aparecer os PCs, começa a haver já utilizadores que passam também a começar a tê-los em casa, e depois havia outro fenómeno que era os utilizadores pensarem que sabiam mais do que os informáticos. E a verdade é que eram tempos em que, digamos, eu cheguei a ir para a Ipatil de bata branca, a trabalhar de bata branca, e realmente eram tempos em que o peso do informático era bastante. E não havia muita gente que pudesse ia pôr em causa o que é que o informático diz. Não é? Realmente, depois, quando aparece o mundo dos PCs e estar acessível ao utilizador, todo esse paradigma mudou. Apesar de haver ainda hoje algumas piadas à volta daquilo e muitos sabem disso, né? Aquilo que o cliente pensa e aquilo depois que o informático entrega. E afinal, o que é que ele queria. E ainda hoje isso continua a existir. Estamos a falar de projetos, pessoas, de tempos, de dinheiro. Há dinheiro, há mais tempo. Se há pouco dinheiro, há menos tempo. Com mais qualidade ou menos qualidade. Ainda hoje, sabemos muitos casos recentes em que isso ainda hoje existe. E portanto, de uma maneira geral, a Propan acaba por influenciar bastante a minha vida profissional, de tal maneira que, e fica para o próximo capítulo, 2 dias, a minha mudança de Setúbal para Lisboa, trabalhar para uma software house, o GTI. Digamos que na altura eu ligava praticamente todos os dias quando comprámos o software. Na altura os bugs apareciam muito mais do que aparecem hoje, mesmo nos standards. E tínhamos o negócio da Propan também era sui generis em termos de alguns processos, e portanto eu digamos que ligava quase todos os dias para o GTI. E no dia em que eu cheguei ao GTI, algumas pessoas, a Lourdes, o Virgílio, o Pescaia, salve o Martins Ribeiro, a malta perguntava: sabes porque é que a gente te contratou? Porque tu eras um cliente tão chato, que falavas todos os dias, que assim tu vindo trabalhar para nós, era menos um cliente a chatear. Bom, por hoje despeço-me, e segunda, 2 dias, mais uma história, e esta sim, a mudança de Setúbal para Lisboa para trabalhar numa software house que deixou muitas marcas a mim e de todos por lá passaram. Não se esqueçam, se quiserem ver os episódios anteriores, no YouTube, António Mendes, as memórias do informático, é só subscreverem e reverem-nas. Obrigado pelo vosso tempo, boa noite a todos e cuidem-se.